Moçoilos, vamos começar. Vamos revisar a parte principal. Parte principal não, a finalização da aula passada, mas deixa eu só colocar o contexto. Não é meu interesse, não era minha opção dar aula de cálculo. Só que eu precisei entrar nessa parte de cálculo porque vocês estavam sem conhecimento nenhum. Para quê? Nós vamos estudar movimento de rotação. Para entender o movimento de rotação, eu tenho que entender movimento de deslocamento ao longo de trajetórias circulares. E aí vem a questão, como é que eu meço distâncias em trajetórias circulares? É intuitivo que quanto maior o ângulo, maior vai ser a distância percorrida. Mas como que eu vou medir a distância percorrida a partir do ângulo? O nosso sistema, o sistema nosso não, o que vocês estão mais habituados em medir ângulo, que é calcular ângulo em graus, no qual você considera que uma circunferência tem 360 graus, esse sistema, ele não é bom para eu fazer esse tipo de medida. Tá bom? Então a gente fala, cara, vamos tentar construir um outro sistema de unidade para medida de ângulo. Por vezes vocês vão ver que eu não vou nem falar ângulo mais, vou falar medida de arco. Arco de circunferência. E aí, a ideia que eu tive foi a seguinte, ó. Que eu tive, não. Eu tenho esse limite. Quando x tende a zero, do seno de x sobre x. Esse limite, ele aparece quando a gente tenta calcular a derivada do seno. E também a derivada do cosseno, ele vai aparecer. Aquele limite é chamado de limite fundamental. Tudo bem? Quanto que dá aquele limite? Vamos ver se vocês lembram na aula passada. Quanto que dá esse limite? Quanto você quiser. Certo? Ele dá quanto você quiser. Fazendo em graus, deu 0,001725, se eu não me engano. 1745. Só que eu falei, cara, é mais legal a gente forçar esse limite para que ele dê 1. Certo? Tudo bem? E aí eu falo assim, bom, mas como é que eu forço ele? Escolhendo um sistema de unidades. E aí esse novo sistema de unidade de medida de ângulo, ele pega o ângulo em grau e multiplica por 0,001745. Tudo bem? E aí agora nós vamos interpretar o que significa isso para eu tentar entender esse novo sistema de unidade e tentar trazer isso para a física. De acordo? Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, ó. O que significa a ideia aí, ó? O Tainá estava pedindo um pouquinho de cálculo e foi até... Cara, o Cauã é foda. Eu tô há meia hora falando um monte de besteira, aí começa a aula e ele decide pegar água. Ah, tomar no rabo. Vamos lá. Olha lá. Dá uma olhada aqui. Vamos tentar entender. Isso daqui significa o seguinte. Significa que à medida que x fica muito pequeno, o que acontece com o seno de x? Tenta lembrar da tabelinha. Ele fica também muito pequeno. Mas esse muito pequeno é um muito pequeno maior que o x, menor que o x, ou muito pequeno aproximadamente igual ao x? Tanto que o limite está dando 1. Então, dizer esse limite significa isso daqui, ó. Que o seno de x, ele pode ser aproximado pelo x, desde que o x seja um número bem pequenininho. Tudo bem? Tudo bem ou não? Certo? Isso daqui me permite calcular a derivada depois. Tá? Não vou entrar no cálculo da derivada agora, que senão a gente perde. Só que aqui tem um detalhe. Qual a unidade de seno de x? Como é que vocês calculam seno de alguma coisa? No modo mais simples, como é que calcula seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto medido em metro. Hipotenusa medido em metro. Então, qual a unidade do seno? Metro sobre metro. Metro sobre metro cancela. Qual a unidade do seno?
Adimensional. Não tem dimensão. O que eu estou querendo dizer com isso? Espera aí. Se o seno não tem dimensão, então o que acontece com o x? Também não tem dimensão. Então, olha que estranho. Essa nova unidade de ângulo que a gente está criando é uma unidade que, na realidade, não tem dimensão. Eu vou falar, quanto mede o ângulo? Sei lá, mede π. Π o quê? Nada. É adimensional. E aí você pergunta, tá bom, mas como é? Então, se eu vou falar, quanto que mede meia volta na circunferência? Quanto mede uma volta inteira na circunferência? 2π. 2π. Para que a gente saiba do que está falando, a gente vai dar o nome de radiano. Mas radiano não é uma unidade. É mais para você entender que você está falando de arco. Radiano não é nada. Radiano não é uma unidade. Certo? Justamente porque da onde que veio a ideia do radiano? De fazer o limite do seno de x sobre x ser 1. Uma consequência disso é que o seno de x tem que ser aproximadamente igual ao x. Se eles são aproximadamente iguais, se o seno de x é aproximadamente igual ao x, então a unidade desse lado tem que ser igual à unidade disso. Isso daqui é adimensional. Então o meu x, que é o meu ângulo, também tem que ser algo adimensional. Tudo bem? Mas vai ficar mais fácil agora. Vamos... É adimensional. Adimensional quer dizer não tem dimensão. Certo? Tanto que vocês nunca viram quilo radiano, miliradiano. Isso não existe, porque radiano é adimensional. Tudo bem? Então, seno, cosseno. Quando eu for colocando as coisas, for muito fora daquilo que vocês sabem, já viram isso, né? Ciclo trigonométrico. Então tá, então vou fazer aqui o ciclo trigonométrico que eu quero entender, porque, de novo, eu ainda estou só com muita matemática, eu preciso de física. Dê uma olhada aqui. Ó, o que a gente aprendeu lá no ensino médio? Eu tenho um arco. Eu vou pegar um arco. Quanto que é o raio dessa circunferência mesmo? O raio, 1. Tudo bem? O raio. E aí, para que serve isso daqui? Ó, eu pego esse arco. Ó, o arco começa no X e terminou aqui. Aqui está o arco de circunferência. Se eu quiser saber o seno desse arco, o que eu faço? Eu olho aqui. Certo? E se eu quiser saber o cosseno? Certo, Giovana? Que é a dicasinha besta de professor de cursinho? Sem sono tá de pé, com sono tá deitado. Bem? Olha lá, ela gosta, né? Fica feliz. Tá certo? Todo mundo entendeu? Dá uma olhada ali e me diga, por favor, em termos de comprimento, ó, esse amarelinho é o meu arco. Esse amarelinho, Catarine, é meu ângulo X. Tudo bem? Eu vou fazer um desenho e me diz quem é aquele comprimentozinho ali. É o seno de x. Como que eu sei que aquele comprimentozinho é o seno de x? Ó. É o mesmo tamanho que está aqui. Certo, Gi? Entendeu? De verdade? Quem é maior ali? Dá uma olhada aqui para mim. Ó. Seno de x. Olha bem, pensa. Se eu pegar uma régua e for medir o comprimento de cada um, quem é maior, seno de x ou o x? O x, né? Todo mundo de acordo que o x é maior? Todo mundo consegue enxergar? Porque ó, esse daqui sobe reto. Os dois partem do mesmo ponto. Um sobe reto e o outro eu preciso dobrar. Tudo bem? Mas e se eu diminuir o tamanho do arco? Ó. Peguei esse outro arco aqui. Peguei o arco laranja. Quem é esse comprimento rosa? É o seno do arco laranja. Certo? Quem é maior?
O arco laranja ou o seno do arco laranja? Mas agora eles ficaram mais próximos, não ficaram? À medida que eu for diminuindo, o que vai acontecendo? Com o seno do arco e o próprio arco. Vão ficando quase iguais. É isso que está escrito ali naquele limite. Tudo bem? Não entendi? Tendendo a zero. É que os dois vão ser muito... Não, é que só o tamanho deles é muito próximo. Portanto, quando eu faço isso, porque eu estou considerando o quê? Que o limite do seno de x é 1, então eu estou considerando esse x sendo medido em radiano. Tudo bem? De acordo? Se esse x... Bom, então olha aqui para mim. Olha para esse arco aqui. Se o seno de x está aproximadamente igual ao x, como é que eu calculo o seno de x mesmo? Cateto oposto sobre hipotenusa. Tudo bem? Mas quanto é o cateto oposto? Que eu estou falando que ele é aproximadamente o x. Então o cateto oposto é x. Quanto é a hipotenusa? 1. Que é o raio. Certo? Tudo bem? Só que o seno de x é igual a x. E é dimensional. Perceba que eu estou dizendo o seguinte, ó. O arco x, ele nada mais é do que a razão entre o comprimento e o raio. Isso é a medida de um arco. Isso é um ângulo em radianos. Vamos pensar mais um pouquinho. Observou aqui, né? Isso daqui, em termos de medida, é a medida do arco X. Certo? Sei que ele é adimensional. Vamos para... Sei que ele é adimensional. Por que eu sei que ele é adimensional? Porque eu estou utilizando um sistema de referência no qual, quando for muito pequeno, ele é aproximadamente igual ao seno, e o seno é dimensional. Agora eu estou tentando dar uma interpretação geométrica para ele. A minha interpretação está tentando buscar via seno e utilizar isso aqui. Certo? Para ângulos muito pequenos, o tamanho do x é aproximadamente esse tamanho. Certo? Então, o que vai ficar? X sobre o raio, tá? Que é o tamanho x sobre o raio, é igual ao seno de x. Que é aproximadamente esse comprimento aqui. Que é aproximadamente o comprimento do arco. De acordo? De acordo? De acordo ou não? Então vou escrever aqui, ó. Comprimento do arco. Deixa eu ver se eu fiz certo. Não, quem que eu falei que é o comprimento do arco, gente? Não. Peraí. Perdão. Isso daqui é a medida do arco. Não, se fosse comprimento. Isso é o que eu estou chamando de ser a medida do arco. Tá? Então, olha. Se eu pegar a medida do arco e dividir pelo raio, eu tenho o arco. Isso é a definição de um ângulo em radiano. Isso é um ângulo em radianos. Vou tentar dar outra definição para vocês. É o ângulo em radianos. Dá uma olhada aqui. Vou tentar pegar outro exemplo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quanto que eu subi? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E andei 2 para cá.
Pergunta. O que aqueles dois... Vocês viram? Vocês perceberam a maneira que eu construí aqueles dois triângulos? De que maneira que eu construí? De modo que um tenha o dobro do comprimento, os lados sejam o dobro do outro, certo? Então eu construí um triângulo, dois triângulos, que têm os mesmos ângulos internos. Alguém lembra o nome desses triângulos que têm os mesmos ângulos internos? Eles são chamados de triângulos semelhantes. Certo? Eu estou falando de triângulos, mas existem trocentas figuras semelhantes. Figuras semelhantes são figuras que têm os mesmos ângulos internos. Antigamente, antes do computador, ou até hoje em dia, era a maneira que desenhistas utilizavam para ampliar desenhos. Tá? Eles utilizavam essa técnica. Você guarda uma proporção e faz um monte de quadradinho e vai desenhando na proporção. Tudo bem? Que propriedade que tem de triângulos? Estou falando de triângulos, mas pode ser qualquer figura semelhante. Que a razão entre os lados correspondentes é sempre a mesma. No caso aqui é 2. O que eu quero dizer? Quem é o lado correspondente ao azinho no outro triangulão? É o azão. Que ele é você sabe que é o dobro porque foi a maneira que eu construí. Mas se você não soubesse, você faria que azinho dividido por azão é igual a quem? Bzinho por Bzão, que é igual a quem? Czinho por Czão. O que você faria? Você procuraria os lados que são correspondentes. Estamos juntos aí? Estamos juntos? Só que eu posso pegar essa ideia e tentar levar para outras figuras semelhantes. Cara, eu vou levar essa ideia para circunferências. Vou levar essa ideia para circunferência. Eu pego uma circunferência de raio pequenininho. Pego uma circunferência de raio grandão. Pronto. É um pouco esquisito que eu vou falar, mas essas duas aqui são figuras semelhantes. Tem os mesmos ângulos. Vamos tentar pegar um ângulo aqui, ó. Vou pegar esse arco aqui, vamos ver como é que eu faço. Vixe, que eu não sei quantas vezes que um é maior que o outro. Dá um palpite. Eu não coloquei ali quantas vezes um é maior que o outro. Como que eu contaria quantas vezes uma circunferência é maior que a outra? Pelo quê? Pelo raio, né? É só eu ver aqui, ó. Quanto que é o raio dessa, ó? 1, 2, 3. Vamos ver o outro? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parece que foi de propósito, hein? Eu contei? Não. Não. É que eu faço as coisas com tanta perfeição que às vezes até esqueço quão perfeito eu sou. Tudo bem? Ó, eu estou pegando aqui, ó. Estou pegando esse arco aqui. Certo? Tudo bem? Vou pegar o mesmo ali. Eu tenho que contar 4. É isso mesmo? 1, 2. Aqui. 1, 2, 3, 4. Pronto. Gente do céu, quem que precisa de lousa digital com a perfeição dessa? Dá uma olhada ali. Tá vendo aquelas duas figuras amarelas? Concordam comigo que aquelas duas figuras amarelas são figuras semelhantes? Sim, né? Lógico que você tem que concordar. Então, esse ângulo é igual a esse ângulo. Os ângulos são iguais. Certo? Vou chamar esse ângulo, pensa num nome aí para eu chamar esse ângulo. Teta. Gostei de teta. Vou chamar melhor, vou chamar de delta teta. Já a gente vai precisar entrar em física mesmo, né? Tudo bem? Delta teta. Mas o que me interessa em figuras semelhantes não é necessariamente os ângulos. Me interessa a razão entre os lados correspondentes. Isso aqui é esse lado e esse lado. Tudo bem? Dá um nome para esse lado aqui. Para esse lado eu falo esse comprimento. Dá um nome para ele. Delta S1, muito bom. Presta atenção que o delta é só por nome, tá? Estou tratando de comprimento.
Agora sim, sua chance de brilhar, Giovana. Dá um nome para esse outro. Muito bom, Giovana. Eu gosto de pessoas inteligentes, sábias e sagazes. Delta S2. Tudo bem? Bom, eu preciso de mais um lado, né? Esse lado aqui eu vou chamar de R1. Esse lado aqui eu vou chamar de R2. Vamos utilizar a ideia de figuras semelhantes? O que a gente sabe? Eu sei que se eu fizer R1 por R2, vai ser a mesma coisa que fazer o quê? Delta S1 por delta S2. De acordo? De acordo? Certo? Só que eu não gosto de deixar desse jeito, que eu prefiro que as coisas que têm o mesmo índice estejam do mesmo lado da igualdade. Então, eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Vê se fica mais claro assim, Matheus. Delta S2 por R2 é igual delta S1 por R1. De acordo? De acordo? Qual que é a vantagem disso? Essa grandeza, seja lá o que for, ela depende exclusivamente de quem? Não, mas depende exclusivamente de que figura? Da circunferência 2. Então eu tenho aqui uma propriedade que depende exclusivamente da figura 2. Aqui eu tenho a propriedade que depende exclusivamente da figura 1. Aqui não é 1. Tudo bem? O principal. Entenderam isso? Aqui eu tenho a propriedade que depende exclusivamente da figura 2. Aqui eu tenho a propriedade que depende exclusivamente da figura 1. Só que essas duas propriedades são iguais. Qual é a única coisa que a figura 1 tem de igual com a figura 2? O ângulo. Então aquilo ali que eu vou chamar de ângulo. Você entendeu a primeira parte? Que aqui eu estou com a propriedade que depende só da figura 2? Entendeu que aqui eu estou com a propriedade que só depende da figura 1? Entendeu que elas são iguais? Aí você olha para as duas. Qual a única coisa que elas têm igual? Oi? Que foi o que a gente montou. A gente montou por semelhança de triângulos, semelhança de figuras. O que a gente fez? Figuras que têm os mesmos ângulos, os lados são proporcionais. Eu construí dessa forma. Então, R1 por R2 é delta S1 por delta S2. Esse lado, o que quer dizer isso? Se esse daqui for 3 vezes esse, então esse comprimento é 3 vezes esse. Tudo bem? Só que escrito dessa forma, eu estou misturando características da figura 1 com a figura 2. De acordo? Aí o que eu optei? Optei por deixar tudo que é 2 de um lado, tudo que é 1 do outro. Cheguei aqui, o que eu tenho aqui? Uma propriedade que depende exclusivamente de quem? Não vi. Do círculo 2. E uma que só depende de quem? Só que essas duas propriedades são iguais. Aí olha para a figura que eu construí de novo. Qual a única coisa que elas têm de igual? O ângulo. Então aquilo ali só pode ser o quê? O ângulo. Então o ângulo definido da maneira que eu vou utilizar em física, ele é isso. Isso é o ângulo. Esse é o ângulo que a gente diz que ele é medido em radiano. Mas olha ali que ele não tem dimensão. Então um ângulo, ele é a razão entre comprimento, que ele subentende, tá? Esse comprimento, e o raio ao qual ele está inscrito. Acompanhado? Tudo bem? Certo? E percebe que com essa definição, ela é compatível com isso aqui. Que à medida que o ângulo fica muito pequeno, ele fica igual ao seno. Tudo bem? Captou? Ficou melhor aqui com o exemplo geométrico? Certo? Então agora nós sabemos como calcular ângulo. Aliás, de bater o olho aqui. Vamos relembrar da aula passada. Meia circunferência
Em graus, meia circunferência em graus é quanto? 180. E aí eu pedi para vocês na aula passada fazer 180 graus vezes o 0,001745. Isso daqui deu o nosso π. Então, meia circunferência, qual é o arco de meia circunferência? Π. O que significa isso? Isso significa que se eu medir o comprimento de meia circunferência e dividir pelo raio, vai dar quanto? Π. 3,14. E uma circunferência inteira, então? Quanto que é o ângulo, o arco de uma circunferência inteira? 2π. O que significa isso? Que se eu pegar o comprimento inteiro de uma circunferência e dividir pelo raio, vai dar quanto? 2π. Presta atenção que eu estou falando em π, mas radiano, arco, é um número. Π é só para abreviar 3,14. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta. Se eu pedisse para vocês, chuta um valor que seria esse ângulo aqui, ó. Pode até pegar a calculadora. Chuta um valor para esse arco. Meu Deus do céu, não é para usar grau! Guarda uma coisa. Você não vai falar em graus quando a gente estiver falando em física. Porque a gente não vai querer medir distâncias. A gente vai querer medir distâncias, rotação. Portanto, dê uma olhada aqui. Olha a definição que a gente vai usar para ângulo. A gente vai usar que um ângulo, ele é a razão entre o comprimento do arco e o raio. Não faz sentido falar em grau. Ou eu posso escrever de uma forma melhor. Eu posso escrever isso aqui, ó. ΔS é igual ao raio vezes o ângulo. Tudo bem? Já tinha falado. Vamos pensar um pouquinho. De novo. Meia circunferência. Como que eu calculo o comprimento de meia circunferência? Vocês já sabem. Meia circunferência. Qual é o ângulo? Qual é o ângulo? Π. Então, como que eu calculo o comprimento de meia circunferência? πr. Uma circunferência inteira? 2πr. Tudo bem? E aí agora a minha pergunta é, acha uma estimativa? Isso, não, tudo bem, mas um valor, uma estimativa para isso aqui. 0, é muito. Qual é o arco? Que engenheiro de bosta que vocês vão ser, que só sai chutando. Isso. Aquele segundo arco que eu desenhei, quanto que ele vale? Medida do arco, 3,14. Certo? Aquele arco, qual que é a medida daquele arco? 3,14. Quanto é a medida desse arco? 1,57, que é 3,14 sobre 2. Então tá vendo que não é absurdo eu falar assim, ó, tem um ângulo de 1,57. Ah, o quê? Se eu não falar nada é porque o quê? Radiano. Tudo bem? E esse? Palpite? 1,57 sobre 2, 0,75. Certo? Tudo bem? É verdade, eu achei que você ia falar 0,3. Mas foi. Tá? Então vou tentar outra coisa. Acha o ângulo de 4 radianos ali para mim. Acha o arco de 4 radianos. Vou fazer a pergunta de uma maneira diferente. 4 radianos. É mais que uma volta ou menos que uma volta? Nossa, deixa eu dar uma paulada na minha cabeça. Que 360? O outro tá dormindo ali. Uma volta não é 360? Nós não vai falar mais em grau. Uma volta em radianos, do jeito que você sabe falar, é quanto? 6,28.
Por que 6,28? 2π. Agora 4 é mais que uma volta? Não, falei mais que uma volta. Depois olha a gravação ali. Tá bom, Giovana, ó ser iluminado do universo. 4 é mais que meia volta? É mais que uma volta? Não. Então vou fazer uma pergunta mais simples. 4 radianos está em qual quadrante? Terceiro ou quarto? Se eu for chutar, tô igual a vocês. Eu vou pro terceiro. Mas não seria absurdo ele estar por aqui, não. Porque, ó, vamos lá, ó. Tudo isso, 6,28. Certo? Aqui já deu 3,14. Tá faltando 3,14. Não. Aqui, ó. 3,14, que é π. Não, mas aqui, ó, 4 vai estar por aqui. 4 vai estar no terceiro quadrante. Certo? 4. Tudo bem? Fala, o que vocês não estão... Ah, bate a bunda no rio. Tudo bem? Verdade, hoje o ar funciona quando não está calor, né? Tudo bem, gente? Aqui. Oi? O 4? Não tem como. Não tem como. Então vamos brincar um pouquinho. Então vamos fazer o seguinte, meus amiguinhos. Vamos começar a brincar um pouquinho. Nós vamos ter que falar de torque, né? Torque, eu vou imaginar que o corpo está em repouso. Torque é aquilo que faz o corpo iniciar uma rotação. Tudo bem? E aí é óbvio, Giovana, você não está errada. Só que a gente vai começar com os casos mais simples. Eu não vou começar pegando, falando assim, vamos calcular o torque sobre isso aqui. Vamos calcular o torque sobre o ventilador. Não. Qual é o movimento de rotação mais simples que vocês conhecem? O da Terra é simples? Não, mas o burro sou eu que faz esse tipo de pergunta, né? Porque esse também é simples. Eu acho o movimento circular é o mais simples. O movimento na roda de bicicleta, a hora que ele está andando, não. Não é circular. É uma curva chamada catenária. Sabe por quê, ô Igor? Nesse movimento que você está falando, o centro de massa está deslocando. Que é só um movimento de rotação. Entendeu? Então, fala, Cauã. Então vamos começar. Ó, nós vamos avaliar exclusivamente o movimento circular. Só que para eu analisar o movimento circular, eu vou fazer parecido com o que o Newton fez quando vocês começaram a analisar o movimento em linha reta. Quando vocês começaram a analisar o movimento em linha reta, o que vocês faziam? Vocês colocavam uma origem, essa origem ia ser o zero, e aí vocês iam marcando o S, não é? Aí vocês faziam delta S por delta T, não era isso? Eu vou fazer, só que ao invés de eu marcar uma origem, e essa origem designar a posição, essa origem vai designar para mim um valor de ângulo, um valor de arco. Tudo bem? Olha lá, ó. Então, vou marcar, por exemplo, a origem é aqui, ó. Aqui. Vamos imaginar que um móvel iniciou a sua trajetória a partir dessa posição. Vamos colocar o móvel em laranja? Vamos. Obrigado por concordar comigo. Olha aqui. Que posição é essa? Essa é a posição inicial. Θ zero. Igualzinho vocês faziam, só que lá, em vez de falar de θ zero, do que vocês chamavam? Posição inicial, que usava qual letra?
S. Sabe por que você usava S ao invés de P? Que é posição inicial, por que você usava S? Space. Space, a gente é chique, a gente fala em inglês. Certo? Aqui, θ zero. Show? Tudo bem? Imagine que esse corpinho iniciou uma trajetória e terminou aqui nessa posição. Ó. Ó. Essa daqui. Esse daqui é o θ final. Tudo bem? Ok? Qual foi o deslocamento dele? Não sei. Eu tenho que falar o deslocamento, eu tenho que falar por completo. Qual o deslocamento angular desse corpo? Ele variou o ângulo, não variou? Quanto foi o deslocamento angular? Θ final menos θ inicial. Como é que a gente chama isso, gente? Deslocamento angular, θ final menos θ inicial? Variação. Que letra que vocês acham que é legal? Delta θ. Ó. Tudo bem? Então, olha aqui que legal que vai ficar. Delta θ é o deslocamento angular. Como é que eu calculo delta θ? Θ final menos θ inicial. Tudo bem? Mas, cara, eu sei uma relação. Eu sei que delta θ está relacionado à distância que ele percorreu sobre o raio. Então eu sei que delta θ é o deslocamento. Deslocamento não, distância. Distância percorrida. É distância percorrida. Hã? Então, calma, vamos por partes. Eu estou calculando. Delta S é esse comprimento aqui, ó. Como seria? Eu viria com a régua aqui e teria que medir. Eu cortaria, esticaria e mediria. Tá? Vou até escrever assim, ó. Isso aqui, esse comprimento é o que eu estou chamando de delta S. Tá? É um número. 2 metros, 3 metros. A depender do ângulo. Por quê? Porque a gente sabe que delta θ é delta S dividido por quem? Então, posso passar o raio para cá multiplicando? Sabe por quê? Já que eu já tenho a distância, o que vai me interessar calcular? Velocidade. Como é que eu calculo velocidade? Então eu vou fazer o seguinte, cara. Se eu dividir desse lado pelo tempo... Calma. Vamos por partes. Se eu dividir daquele lado pelo tempo, o que eu tenho que fazer do outro lado? Perfeito. Cuidado, ó, Igor. Eu falei calma porque é o que eu vou agora. Só que essa velocidade que aqui está não é a velocidade instantânea. Delta S por delta T me permite calcular que velocidade? Média. Então, a priori, eu não estou brigando que ela seja constante. E eu estou falando ali, como eu estou falando de distância percorrida, eu estou falando apenas do módulo da velocidade. Tudo bem? É um carro que está fazendo como vocês chamam aqui? Uma rotatória. É porque eu vim de Minas, eu explicava para os alunos, é um carro que está fazendo um balão. Aí os alunos, balão. Hã? Balão também? Então tá, já teve gente que não entendeu quando eu falei balão. Ó. Certo? Então, peraí. Então vamos recapitular. Então aqui, olha só, mas aqui aconteceu um negócio legal. Aqui eu tenho a velocidade média, velocidade escalar. Escalar quer dizer que é só um módulo. É o mesmo escalar da álgebra linear. Tudo bem? Então, eu estou relacionando o valor da velocidade com o valor da variação do ângulo com o tempo. Vamos dar um nome para esse ângulo por tempo? Se isso daqui eu chamo de velocidade, isso daqui é o ângulo por tempo, teria um nome legal. Velocidade angular. O melhor nome não seria esse, o melhor nome seria frequência angular. Mas posso chamar isso aqui de velocidade angular também, sem problema nenhum. Só que isso daqui é uma velocidade angular média. Isso daqui é uma velocidade média. Mas eu quero a velocidade instantânea. Como é que eu faço para passar do médio para o instantâneo?
O instantâneo é a velocidade média em intervalo de tempos bem pequenininhos. Então eu passo o limite quando ΔT tende a zero. Ô Igor, entendeu agora porque eu falei um para e calma? Certo? Limite quando ΔT tende a zero. Quando ΔT tender a zero, o que vai acontecer com isso aqui? Isso daqui vai virar velocidade instantânea. Tudo bem? Quando ΔT tender a zero, o R sai do limite. Ele depende do tempo? Não. Então ele é constante relativamente ao tempo. Então ele sai. Tudo bem? O R não varia com o tempo. E aí vai sobrar só o limite quando ΔT tende a zero de Δθ por ΔT. Isso daqui eu vou denotar pela letra grega ômega de t. E isso daqui é o que a gente chama de velocidade angular. Tudo bem? Cara, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Se eu conheço o ângulo, peraí. Se eu conheço o deslocamento, ou melhor, se eu conheço S de t, eu posso falar que S de t é R vezes θ de t. Concordam comigo? Que é o que a gente acabou de falar. Como é que eu defino um ângulo? Como é que eu defino um ângulo? Razão entre o comprimento do arco e o raio. Tá bom, então se vocês não gostaram disso, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar desse jeito aqui, ó. ΔS, que aí ficou mais do jeito que vocês estão. É igual R vezes o arco. Isso daqui não é demonstrado, isso aqui foi o que a gente definiu. Ou seja, eu vou começar vou dar um nome. Quando eu estiver falando de deslocamento, eu vou chamar as grandezas sempre de linear. Tudo bem? Então, isso aqui é o deslocamento linear. Tudo bem? Quando eu estiver falando de rotação, eu vou chamar de angular. Tá? Ou melhor, eu vou chamar de variável de translação e outro eu vou chamar de variável de rotação. Fica mais fácil. Vamos lá. ΔS é variável de translação ou de rotação? Se não consegue me responder rápido, eu quero uma dúvida. Não. Porque como é que eu obtenho o ΔS na prática? Eu meço a distância. Eu não estou medindo o ângulo para ter o ΔS. ΔS não é comprimento? Tá, perfeito, Igor. Perfeito o comentário. É impossível ter uma rotação sem que haja translação. Só que eu estou tentando analisar as duas coisas por grandezas diferentes. Tudo bem? Análogo seguinte, você foi no hospital porque você quebrou o pé e está com febre. Mas a sua febre não tem relação com o seu pé. Tudo bem? Qualquer que seja o remédio que você vai tomar, vai atacar os dois. Tudo bem? Então, o que eu quero colocar é o seguinte. Se teve rotação, obviamente teve translação. Mas essa grandeza, se eu chegar e te falar assim, ó, melhor, achei um exemplo melhor. Se eu chegar e falar assim, ó, um carro deslocou-se 3 metros. Você consegue saber se ele rotacionou ou se ele só transladou? Não. Se eu falar assim, ó, um carro teve um deslocamento angular de π radianos. Ele só rotacionou ou ele só transladou? Os dois. Mas você já sabe que teve a rotação. Entendeu? Então, o que eu quero dizer, quando eu falar variável de translação, eu quero dizer, com ela sozinha, eu não sei se ele rotacionou também. Tudo bem? Mas sim, foi muito boa a tua dúvida. Então, ΔS, variável de translação ou variável de rotação? Δθ, variável de translação ou de rotação? Rotação. Todo mundo? Essa velocidade aqui é velocidade de translação ou de rotação? Ela é os dois, mas a gente tá. Esse que é dos dois, eu vou chamar só de variável de translação. De novo, não existe translação sem ter rotação. Eu que estou dividindo os nomes. Tudo bem? Como assim?
O combinado é o seguinte: eu vou chamar de variável de translação aquela que eu já usei lá na física 1. Tudo bem? Porque realmente não dá para separar. Não dá para falar assim, teve só rotação. Não tem como. Se teve rotação, teve translação. Porém, é possível ter apenas translação sem rotação. Então, essa é uma variável que apareceria só na translação. Essa daqui não. Tudo bem? Então, isso daqui, variável de translação. De acordo? Isso daqui, variável de rotação. Ó, temos posição, velocidade. Qual que seria a evolução natural? Eu obter quem? Se eu já tenho posição e velocidade, aceleração. Como é que... Ó, aceleração. Essa aceleração é a aceleração que está fazendo o quê? Mudando o módulo da velocidade. De acordo? Está mudando o módulo da velocidade. Traduzindo, não estou no movimento circular uniforme. Tá? Então ele está girando e está girando cada vez mais rápido. Está girando cada vez mais rápido. Tudo bem? Dá um palpite, como é que seria a equação? Seria R vezes alguém que eu batizaria, por exemplo, de aceleração angular. Quem que seria a aceleração? Quem que é a aceleração? Variação da velocidade. Quem é a aceleração angular? Variação de quem? Da velocidade angular. Certo, Catarina? Uniforme quer dizer que a aceleração angular é quanto? Seria zero. Ele está girando sempre com o mesmo módulo de velocidade. Só do módulo. Ali eu só estou falando de módulo. Perfeito. Só estou falando de módulo. Não, você não se perdeu, não. Eu não falei o que a gente está querendo descobrir. Por enquanto, eu só quero ver se existe uma relação entre as grandezas que descrevem a translação e as grandezas que descrevem a rotação. Então, vamos lá, de novo. Agora eu quero que vocês participem mais. Grandeza de translação ou de rotação? Tá vendo como é que a física é fácil? E vocês que complicam? Como é que eu obtenho uma variável de translação? O raio vezes a variável de translação. Olha que fácil. É isso? Mas é fácil. Cara, olha que fácil. Como é que eu obtenho a variável de translação? Eu pego o raio e multiplico pela variável de rotação correspondente. Quem é correspondente ao deslocamento? Deslocamento angular. Quem é correspondente à velocidade? Velocidade angular. Quem é correspondente à aceleração? Aceleração angular. Cara, que coisa mais fácil! Cara, vocês querem ver? Olha que coisa fácil. Olha que coisa fácil. Vou fazer uma pausa. Exemplos bobocas. Pronto. Só esses. Exemplos bobocas que a Catarine gosta. Certo? Catarine, eu tenho certeza, você pode até não lembrar, para não fazer, que se vocês lembrarem da aula do Newton, a primeira equação foi a equação do movimento uniforme. O que era o movimento uniforme? Era o movimento do corpo que andava sempre em linha reta, com velocidade constante. Ele era isso aqui, não era? S de t igual S0 mais V vezes t, não era? Pensem comigo, como é que vai ser a equação angular de um movimento circular uniforme? Vamos pensar?
Quem é o análogo da posição? Posição angular. Quem é o análogo da posição inicial? Posição angular inicial. Mais. Quem é o análogo da velocidade? Velocidade angular. Muito bom. Vocês estão prestando muita atenção. Estão entendendo muito. Está vendo que é uma cópia? Certo? Tudo bem? O que você confundiu, ó, que eu perguntei foi como é que eu obtenho a variável de translação a partir da variável de rotação correspondente. Aqui eu só estou fazendo uma cópia. Vamos lembrar outra? Como é que era a equação da posição no movimento com aceleração constante? Ele era posição inicial mais velocidade inicial vezes t mais meio de a t quadrado. Vamos achar a cópia para o movimento circular? De novo, não se esqueçam. Quando eu estou comparando com o movimento circular, eu estou esquecendo a variável vetorial. Eu estou analisando exclusivamente módulo. Tudo bem? Então vamos lá, como é que ficaria? Θ de t igual a quem? Quem que é o análogo? Posição angular inicial mais velocidade angular inicial. Vezes t ao quadrado. Só isso. Mas nós não vamos usar nada disso. Oi? Não, é um alfa. Aqui eu tentei fazer um alfa. Tudo bem? Cara, já vou dar um spoiler do que virão nas próximas aulas, tá? Eu ainda vou discutir mais um pouquinho isso aqui, que eu quero ensinar a vocês, em particular, o movimento circular uniforme. Tá? Vamos lá. O que a gente aprendeu? Bom, vocês deviam ter lembrado de Física 1. O que uma força causa? Sensacional. Nossa, gostei. Força é a grandeza responsável por causar aceleração. Agora vamos para a rotação. Vamos para a rotação. Quem é o análogo da rotação para a força? A força tem um análogo na rotação. Quem é o análogo na rotação? Torque. Então, peraí. Se força causa aceleração, o análogo da força vai causar o análogo da aceleração. Quem é o análogo da aceleração? Aceleração angular. Show. Tudo bem? Só que a gente sabia que, sob determinados casos, força era massa vezes aceleração. Então vai ter que ter uma pergunta. Existe alguma grandeza angular associado à massa? Essa é mais difícil. O que a massa é? A massa é a resistência, é o quão difícil é eu iniciar o movimento de um corpo. Então, tem massa, tem distância. Cara, vou chamar de momento de inércia. Certo? Nós vamos ter que procurar como calcular aquilo. Para ficar mais fácil, a gente ainda aprendeu que a fórmula mais completa era que a força era a derivada temporal de quem? Do momento linear. Tudo bem? Traduzindo, o que nós vamos procurar? Eu vou procurar. Então, eu vou querer escrever que o torque é a derivada temporal de alguma coisa. Seja lá o que for essa coisa, que nome que eu vou dar para essa coisa? Como é que eu chamo na translação? Como é que eu chamo na translação? Momento linear. Como é que eu vou chamar na rotação? Momento angular. Certo? Nós vamos procurar. Tá vendo? Tudo isso são coisas matemáticas. Eu vou usar um termo forte, eu vou forçar para que aquelas coisas se encaixem. Só que eu já tenho uma grande dica.
Eu já tenho uma grande dica. Qual que é a minha dica? Me parece que as variáveis de translação e as variáveis de rotação, elas estão se relacionando exclusivamente através do raio. Tudo bem? Fala. Qual que é o problema que essa simplicidade aqui esconde? Aqui eu só estou tratando de grandezas escalares. Aqui foi de propósito. Quando eu venho para cá, eu me esqueci, né? Força é vetor. Torque é vetor. Então a aceleração angular também terá que ser um vetor. Pergunta, qual direção e qual sentido desse vetor? Certo? Não sei, mas ele vai ser a mesma direção e sentido do torque. Força é vetor, momento linear é vetor. Torque é vetor, momento angular também é vetor. Vixe, mas aí tem um detalhe. O torque depende do ponto em relação ao qual vou calcular. Então, o momento angular também deve depender do ponto em relação ao qual vou calcular. Certo? É aí que estão as maiores dificuldades de abstração que a gente vai encontrar no estudo da rotação. Tá certo? Entretanto, algumas coisas elas precisam ser imediatas, então eu vou fazer o teste com a cabecinha de vocês e não vou nem para a lousa. Tudo bem? Vocês acham que eu devia fazer um desafio para ver se a Fran vai assistir a aula? Ah. O João faltou. Vamos fazer? João, se você está assistindo e deixar alguma coisa anotada aí, o que nós promete para ele? Ah, não, verdade. É 1 pontinho para vocês ou 5 pontos para o João? Porque você não falta. Não, e eu sei. Não, e é o diferente, Tainá. O João, mesmo com 5 pontos, ele ainda vai reprovar. Então não vai mudar nada. Tá gravado. Ó. Assinem comigo aqui, ó. Só que, João, você tem que resolver todas essas questões que eu vou falar aí e explicar. Imagine um corpo que está no movimento circular uniforme. Primeiro, o que significa isso? Movimento circular uniforme? A aceleração angular é zero. Ou seja, ele gira com velocidade angular constante. Tudo bem? Ele está com a velocidade angular de π radianos por segundo. Vamos tentar traduzir o que é isso? Π radianos por segundo? Meia volta por segundo. Tá bom? Então, quanto tempo que ele demora para dar a volta? 2 segundos. Quantas voltas que ele dá em 1 segundo? Meia. Vocês já calcularam período, frequência e frequência angular. Certo? Sem fórmula. Então, vamos para outra. Ele está na velocidade angular de 4π radianos por segundo. 4π radianos por segundo. O que significa? 2 voltas por segundo. Então, quanto tempo que ele demora para uma volta? Meio segundo. Já saiu frequência. Vocês viram que se o movimento for uniforme, sabendo a velocidade angular, você facilmente acha período e frequência? Porque o que é o período? Fórmula, não gosto. Não. Não. Vocês são, pelo amor de Deus. Vocês são prontos para decorar qualquer coisa. Eu lembro quando eu comecei no ensino médio, tinha um professor que até foi o professor que me motivou a fazer faculdade de física. E aí depois eu me inspirei nele para ver como não se deve dar aula de física. É sério. É o professor das musiquinhas. Mas ele, de vez em quando, ele discutia. Começou uma das primeiras aulas, ele fez isso aqui, ó. Aí perguntou, por que isso cai?
Resposta fulano, por causa da gravidade. Aí falou assim, se alguém tivesse falado que cai por causa do tênis, você estava repetindo, cai por causa do tênis, sem pensar. A gente repete muitas coisas e muitas vezes a gente tem a noção, pelo tanto de repetição que a gente sabe. Quer um outro exemplo? Se eu jogar chumbo em água, ele afunda ou ele flutua? Afunda. Por quê? Porque ele é mais denso. Tá, por que objeto mais denso afunda? Nenhum objeto cria vácuo. Você está vendo assim, uma daquelas verdades que a gente tem, e a gente não... Há quem diga, isso para mim é teoria da conspiração, que o modelo educacional ele passou a ser pensado, a partir lá da década de 50, de forma que as pessoas fossem incapazes de raciocinar e de fazer questionamentos, porque é mais fácil de você controlar uma sociedade que é incapaz de se questionar. E aí, quando eu faço esse tipo de pergunta, vocês vão notando que é bem isso. Muitas coisas vocês têm a resposta, vocês sabem como funcionam, e aí, assim, não caiam nesse discurso, vocês que vão ser engenheiros. Que vai ser muito esse discurso. Ah, você é engenheiro, você não precisa disso. Ah, você vai ser engenheiro, você precisa disso. Ou, como... não vai assistir mesmo, como meu cunhado fala. Você é um... Cara, eu sou... Não falo se você é engenheiro, eu sou engenheiro. Top. Eu não preciso disso. Ele se vangloria de uma posição para tirar dele a necessidade de ter mais capacidade de raciocínio e de argumentação. E não percebe. Tá? Porque é muito sedutor essa ideia de que a gente já sabe alguma coisa e não precisa questionar. Estou falando isso porque o que o Igor falou está certo. Período é inverso da frequência. Por quê? Vamos escrever aqui. Ó. Escolhe uma letra para eu chamar período. T. Adorei T. Vou chamar de tesão para não confundir com o tempozinho certo. Tudo bem? Então, período T, por que eu gostei disso aqui? Ó? Tempo. Eu vou montar em tabela, tá? Eu vou montar em tabela, fica mais fácil. Vou montar a tabela assim, ó. Aqui eu vou colocar tempo. Aqui nessa tabela eu coloco tempo. Olha aqui, Igor. Aqui eu vou colocar número de voltas. Presta atenção que isso só faz sentido para o movimento circular uniforme. Se eu der uma volta, quanto tempo que eu vou demorar para dar uma volta? Depende, mas qual o nome? É o período. Certo? Número de voltas, uma. Quanto tempo foi? T. Porque o período, olha aqui, ó, o que é o período? É o tempo para uma volta. Tudo bem? Agora, em um segundo, quantas voltas foram dadas? O número de voltas dada em um segundo, qual que é o nome disso? Frequência. Perceberam o que eu montei aqui? O que eu montei? Montei uma regra de 3. Certo? Na realidade, também não sei por que se chama regra de 3. Porque tem 4 números. Não, talvez seja porque você falar, vou calcular uma regra de 4. Pega mal. Né? Não, regra de 3, o Pedro tá certo. É porque você precisa de 3 para achar o quarto. Mas eu não sei porque fala que multiplica em cruz. Porque você não multiplica em cruz, você multiplica em x, né? Certo? Né? O que vai ficar? Período vezes frequência é igual a 1. Então, o que o Igor falou é certo. Se você souber o período, você sabe a frequência. Só que agora está aparecendo uma nova coisa. Está aparecendo a frequência angular, que é a velocidade angular. E eu posso calcular a velocidade angular, dado que a velocidade angular é constante. Como é que eu calculo velocidade angular?
Qual que é a definição? Ângulo, posição angular, sobre tempo. Tudo bem? Tudo bem ou não? Certo? Como ela é constante, ela é igual à média. Vamos supor que ele andou 2π. Se eu coloquei 2π aqui, que valor de tempo eu sou obrigado a colocar aqui embaixo? Pensa. Qual o significado de 2π? Uma volta. Então aqui eu sou obrigado a colocar o tempo que ele demorou para uma volta. Quem é o tempo para uma volta? O período. Pronto. Então olha só. Se você sabe o período, você sabe a frequência angular. Ah, mas e se eu sei a frequência angular? Você sabe o período, e se você sabe o período, você sabe a frequência. Então, na realidade, essas três grandezas estão amarradas juntas. Tudo bem? Porém, de todas que eu falei, qual que vocês acham? Eu falei grandezas novas. Posição angular, velocidade angular e aceleração angular. De intuição, qual que vocês acham que vai ser a mais relevante para nós? A aceleração angular. Vamos parar para pensar. Nós estamos... Não. Vamos pensar. Nós estamos... Qual que é o conceito principal até agora? Torque. Torque não é análogo da força? Força causa o quê? Então eu vou querer estudar o torque. E o torque causa o quê? Aceleração angular. Tudo bem? Certo? Ó, teremos... Vamos parar por aqui. Teremos 2 semanas aí, né? Pra gente retornar. Eu não vou dispensar vocês para a semana... não, uma semana. Não, peraí, eu falei eu não vou dispensar? Você tava não vou dispensar no saco cheio? Você tá comemorando? Pela Tainá, sim. Não, é porque tem a semana do saco cheio.